Mas as mulheres têm os sintomas antes. Então, eu já tinha alguns sintomas que eu não identificava, que talvez já fossem sinais de procurar. E mais como até hoje, igual, por exemplo, eu não menstruo há 2 anos, mas a minha taxa de hormônio não caiu ao ponto de ter que repor. É engraçado isso, né? Que a primeira coisa que talvez as pessoas têm o fogacho, né? Fogacho que fala, o calor, né? Aquele calor, né? Um calor que sobe, o pessoal fala, um frio que desce. Eu ainda não tenho isso, mas eu já tinha outros sintomas. Eu tinha uma irritabilidade muito grande, eu tinha uma ansiedade muito grande. Então, a primeira coisa que eu fiz, fui procurar perder o peso, que chegou, acho que o máximo que eu tava ali, né, quase 80 quilos, né? Né? Foi um susto que eu tive quando eu cheguei nesse ponto. Aí eu falei, foi atividade física. Eu acho que a atividade física segurou a onda muito tempo, né? Que foi quando eu comecei a ir para academia. Mas eu tive depressão, ainda tô medicada, né? Você vai falando assim, quando a gente vai juntando quem deu esse start não foi a minha ginecologista, não foi a minha endócrino, a nutricionista sinalizou a questão, mas como o hormônio tá ok, não tinha associado a menopausa. A minha psiquiatra falou, Adriana, é a menopausa associada, né? Então, a medicação foi pensada exatamente para isso. E aí, depois, parece que deu uma ajustada, né? Tudo, né? Entra, suplemento alguma coisa aqui, entra com alguma suplementação ali. Esse é um corte do Conversaria Podcast. Se você quiser assistir o episódio completo, o link tá na descrição. Para ajudar a gente, hype esse vídeo, dá um like, se inscreva no canal, tá? E também utilize o cupom CDF da Growth Suplementos, tá? Dá essa moral pra gente, pra você pagar barato nos suplementos que já são baratos. Quem mais, japonês? Não, e além disso, não esquece de seguir as nossas redes sociais, tá? Tem aqui o link na descrição. Segue o meu Instagram, o do Rodrigo, e tem o do Conversaria Podcast também, beleza? Assiste o corte aí. E aí eu queria puxar até um gancho que a gente viu pesquisando para fazer esse podcast, um movimento que a Angélica, a esposa do Luciano, acaba fazendo sobre a diferença do corpo da mulher antes e depois da menopausa, né? Você tem algum recado, você quer falar principalmente para essas mulheres que estão passando por essa mudança? O que aconteceu? Como que você está lidando com essas questões, essas mudanças? Eu acho extremamente importante esse espaço, porque há um tabu em relação à mulher falar daquilo que, primeiro, né? Mulher falar já é um tabu, né? Sim, né? De dar sua opinião, de falar do que sente. Ó, Rodrigo, gente. Faz o L! Não, brincadeira. Tá falando demais. Brincadeira, pelo amor de Deus, gente. A ideia da que a mulher fala, né? Que ela fala bastante, mas no sentido assim, Coloca de um áudio daquele... aquilo que a gente sente, da questão do corpo. Eu acho que no Brasil, no modo geral, isso não só para homem, não só para mulher, mas para os homens também, de falar daquilo que sente, daquilo que o corpo demonstra, dos cuidados de si, né? O homem tem essa questão de não poder chorar e tal. Isso. Não, então falar de saúde também. Quer ficar fortão, quer falar, mas, né, quando chega na idade dos 40 anos, os homens também têm os seus mitos. Tem que levar dedada, né? Então, a mulher também tem essa coisa. Eu acho que tá cada vez mais aberto a discussão sobre a questão da menopausa. E às vezes não é muito entendido isso, porque o dia, é muito engraçado, ele foi falando isso, que você tá mais triste, que você tá mais chateada. Analisando o que eu vivi nos últimos anos, como eu comecei eu me senti triste e eu falei, deixa eu cuidar um pouco não é triste, mas eu me sentia muito cansada. Fui para atividade física, né? Me sentia muito cansada, nutricionista Adriana, precisa ir para atividade física. Eu acho que eu cheguei no peso muito alto, quando eu estava com uns 46 anos, eu cheguei a 79 quilos. 4 anos atrás. 79 quilos e 800. Foi o meu peso, assim, falei, gente, quase 80 quilos, né? Com quantos anos você sentiu a diferença? Tipo, agora eu tô com menopausa. Eu acho que foi mais ou menos essa 46, época. Porque era um cansaço muito grande. Então, acho que veio a ideia primeiro do peso, por causa do sobrepeso, o endocrinologista falando pré-diabética. Então, você vai lá. Primeira coisa que eu fiz foi para nutricionista. E depois, ela falou assim,
procure fazer uma atividade física, né? A gente começou com a ideia das caminhadas, lembra? A pandemia, tudo. Acho que na pandemia foi o período que eu emagreci bastante, né? Mas muito só em caminhada, né? E eu acho que ali já eram sinais e que eu não reconhecia. Porque eu já tinha... A gente está muito focado que a menopausa é deixar de menstruar. Sim. Mas as mulheres têm os sintomas antes. Então, eu já tinha alguns sintomas que eu não identificava, que talvez já fossem sinais de procurar. Mas como até hoje, igual, por exemplo, eu não menstruo há 2 anos, mas a minha taxa de hormônio não caiu ao ponto de ter que repor. É engraçado isso, né? Porque a primeira coisa que talvez as pessoas têm o fogacho, né? Fogacho que fala, o calor, né? Aquele calor, né? Um calor que sobe, o pessoal fala, um frio que desce. Eu ainda não tenho isso, mas eu já tinha outros sintomas. Eu tinha uma irritabilidade muito grande, eu tinha uma ansiedade muito grande. Então, a primeira coisa que eu fiz, fui procurar perder o peso, que chegou, acho que o máximo que eu tava ali, né, quase 80 quilos, né? Foi um susto que eu tive quando eu cheguei nesse ponto. Aí eu falei, foi atividade física. Eu acho que a atividade física segurou a onda muito tempo, né? Que foi quando eu comecei a ir para academia. Mas eu tive depressão, ainda tô medicada, né? Você vai falando assim, quando a gente vai juntando quem deu esse start não foi a minha ginecologista, não foi a minha endócrino, a nutricionista sinalizou a questão, mas como o hormônio tá ok, não tinha associado a menopausa. A minha psiquiatra falou, Adriana, é a menopausa associada, né? Então, a medicação foi pensada exatamente para isso, e aí depois parece que deu uma ajustada, né? Tudo, né? Entra, suplemento alguma coisa aqui, entra com alguma suplementação ali, mas a sensação de insegurança, irritabilidade, coisas que não tinham com tanta força, assim, eu acho que foi o que foi mais se destacando. A pele mudou muito. Minha pele. Secura total. Total, assim. Mãos, lábios, muito grande. E aí o resto, né, gente? Se é boca, lá também. Né? Eu fiquei com vergonha de perguntar, mas... Resseca tudo. Se você tá falando, é o mesmo, bom. a entrada e a saída é a mesma, né? Legal que você trouxe sua mãe aqui. Ela tá falando. Tô respeitando. Então, é um ressecamento de pele, de rosto. Então, aí automaticamente eu comecei com coisas que eu não fazia, que é a tal da skincare, que é cuidar da pele do rosto um pouco mais, que eu não fazia antes. Então, assim, a mão, por exemplo, hoje que eu limpei casa, né? Eu sinto a necessidade de hidratar o tempo todo, porque a pele tá diferente. É muito engraçado isso. Eu acho que se você perguntar para mim qual foi o sintoma que eu mais senti em relação à menopausa, foi o ressecamento, de um modo geral, né? Beber mais água, isso. E eu acho que o humor. Depois, né? Agora que eu tô distanciando da necessidade da medicação, que eu tô no processo de sair da medicação, né? Tô diminuindo ao ponto que a gente tá avaliando de sair totalmente da medicação ano que vem, para o início do ano que vem, eu acho que são esses sintomas que mais me pegaram. Eu não tive o calor que as pessoas falam, essas coisas todas. Mas alteração de sono, mais ligada a isso, mais aos aspectos físicos. É todo um conjunto, né? Sim. São várias coisas, né? A menopausa, a questão da idade, o exercício físico também, né? Então, acaba sendo um conjunto. E para solucionar esses problemas também foi um conjunto, né? Porque é psicólogo? Olha, é psicólogo, personal, nutricionista. Nos tudo. últimos 4 anos, olha, tudo isso de profissional, né? Psiquiatra, psicólogo. Não, primeiro foi a nutricionista, que a primeira coisa que eu pensei foi peso. Então, ó, depois veio psiquiatra, psicólogo, né? Cardiologista e agora o personal. Então, personal sempre por último, né? Negado. Mas você percebeu que ela falou que os níveis hormonais dela não desregularam? Então, isso que me pegou de surpresa. Por isso que eu tô falando. Em tese, tem alguns padrões. Só que você precisa ouvir a pessoa. E muito difícil. Por isso que o psicólogo, geralmente os últimos profissionais que são deixados de lado, no caso dela, o psicólogo foi um dos primeiros, psicólogo, psiquiatra. O psicólogo, ele precisa ser muito ouvido, né? Ele
precisa ter essa conexão também e os profissionais da saúde também precisam levar os seus pacientes, suas alunas, para psicólogo. Quando não conseguem ter uma adesão ao planejamento, já fiz de tudo e você vê que é alguma coisa ali que está acontecendo mentalmente na pessoa. E se não tiver um mental forte, você não vai fazer nada direito. Né? Mas tem uma coisa interessante, porque aqui a gente está falando, olha, graças a Deus a condição que eu tive, olha, uma equipe multidisciplinar para atender. Não é toda mulher que tem essa condição. Né? Isso. Mas eu acho que segurou a minha onda mesmo muito tempo, tipo assim, para não ter espinguelado antes, né? Não ter tido... porque a psiquiatra foi a última coisa que eu procurei, né? Tipo assim, psicólogo, mais personal. recente, né? Foi mais recentes, né? Mas o começo foi a atividade física. Uhum. Eu falo assim, eu sempre senti bem-estar depois da atividade. Você começou caminhando. É De graça, na rua, todo mundo consegue. Isso é legal a gente falar, que a gente fazer aquilo que a gente tem acesso, que tá próximo ali da gente, né? A atividade física foi a primeira coisa. Eu acho que me chamou a atenção de se sentir bem. Fazia, no começo, cansaço, que a gente sente, mas depois de se sentir bem mesmo. E querer ir outro dia, e amanhã. Já que a gente tá aqui, posso fazer uma chamadinha? Tá. Aquela Pode? câmera ali é tua. Olha, gente, nós estamos no período de recesso e eu participo do grupo Running for Help, que é um grupo de caminhada ou corrida que está atrelado a uma atividade física, a motivar você a fazer uma atividade física gratuita, como o Léo disse aqui, mas que também você pode doar R$1 a cada quilômetro que você caminha ou corre, e esse dinheiro é revertido para a compra de tênis para os alunos da nossa rede municipal que não tem condições. Então, é um trabalho do Luciano e do... Agora eu não lembro o nome. É um projeto dos professores de educação física da nossa rede, e que a gente tem muito orgulho de estar levando isso e divulgando, porque... Depois é muito bacana a reversão desse recurso, né? Então, a gente tem a meta desse ano de conquistar 8.000 quilômetros. Então, R$8.000 para ser revertido. E o ano que vem, a meta, quando fizer 10 anos, porque nós estamos na 9ª edição, a gente quer o ano que vem chegar a R$10.000 ou 10.000 quilômetros no conjunto de pessoas que a gente está reunido ali. Tem algum link? Tem a gente pode tem pôr o Instagram, dá pra gente pôr embaixo. Running for Help. Legal. O inglês aqui é péssimo, né? Não. Né? Tá ótimo. Não, Deu louco. pra entender. Deu Não, para com o Bruno. entender. Mas aí, quem tiver interesse... Vai lá, tem todas as informações nesse perfil, é muito bacana, o pessoal vai te orientar. E é motivador, porque todo dia, todo mundo no grupo do WhatsApp posta a quilometragem. Que legal. Então, se você não for de manhã, você vai à tarde, porque você sabe que você tá para trás. É A muito legal. A iniciativa é daqui de Londrina? É daqui de Londrina, professores de educação física. Nossa, que legal, parabéns. É muito É o- legal. Eu não vou falar o nome, porque vai que eu... Você que sabe. Vamos aproveitar Como então, assim? puxar Vai, os puxa nossos, aí. né? Que a gente acabou esquecendo. É,